Porque Salomão, né, ele tem provérbios, momento mágico, só coisas incríveis, etc. Eclesiastes é alcançado. Aí você vem pra Eclesiastes, que é onde a casa caiu, bicho. Você lê, você fica depressivo. Primeiro capítulo, a vida não faz sentido, né? Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Nada tem sentido. Ele fica lá, 12 capítulos falando que nada tem sentido. Só que eu li Eclesiastes acho que 3 vezes, tá? E eu fiz inclusive um desafio, eu acho, de Eclesiastes, né? Cada dia era um capítulo. E eu lembro que quando eu fui lendo, estudando e refletindo, né? Eu fui chegando mais pro final de Eclesiastes, eu comecei a ver que tem uma linha de raciocínio. A linha de raciocínio é que nada tem sentido, até que no final tem algo que dá sentido à vida dele. Tem algo que dá sentido ao que ele viveu, né? Que no caso, a única coisa que tem algum sentido é o temor a Deus ali, né? Se eu não estiver enganado, tá, David? Eu não sou... Eu tô aprendendo, você que é o cara Não, pode. Você que leu 3 vezes. Não, mas é um pouquinho antes disso. Você leu 3 vezes, eu li 2. Então você tá uma leitura na minha frente. Eu não li exclusivo, eu li todo. Entendi. Mas é que um pouquinho antes de ele chegar à conclusão, né? Do que realmente dava assim. A única coisa que poderia dar sentido à nossa vida, um pouquinho antes disso, ele chega à conclusão de que o que dava sentido à nossa vida era o trabalho. E ele tentou experimentar todas as coisas belas da vida, né? Ele, poxa, tinha todos os exércitos da vida, tinha mais de 1000 mulheres, bebeu todos os vinhos, tinha todas as terras, ele tinha tudo. E aí no final ele falou, pô, isso não tem sentido, os prazeres não tem sentido, nada tem sentido. Ele falou, a única coisa que dá sentido é, de fato, é o seu trabalho. Né? Ele diz isso daqui em algum momento, né? Que ele fala sobre basicamente o trabalho como como a produção, né? Como produzir as coisas, não como a colheita, não como o seu patrimônio, mas como produzir. Tipo, né? gerar alguma coisa. Como gerar, como produzir, como multiplicar. Né? A única coisa que dá sentido é isso. E aí mais pra frente ele fala, nem isso dá sentido. A única coisa que dá sentido, de fato, é Deus, né? O que você pode falar um pouquinho de Salomão que você acha assim, que é um grande aprendizado ou que a gente poderia trazer para nossa vida para ajudar a gente a viver melhor de alguma forma ou alguma história de Salomão que você acha legal? O texto é a prova que na vida a gente vai mudando de opinião. Entendeu? Então, quando nós estávamos entrando aqui, eu te fiz uma pergunta. Quantos anos você tem? Você falou 31. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai mudar as listas de prioridades centenas de vezes. Total. Entendeu? Só que o topo da pirâmide, lá em cima dessa lista de prioridades, a gente não deveria mudar. Né? Deus deveria sempre estar lá em cima, naquele lugar intocável. Né? Então, tudo passa por ele, tudo vem dele e tal. Salomão é a prova que mesmo você tendo tudo, você pode perder o sentido de tudo. Mesmo você tendo a melhor e a maior colheita, você pode se desgostar da vida. Então, o que fica claro é que existem corridas que são inúteis. Então, a corrida do dinheiro, com todo respeito, eu sei que isso aqui é algo... vocês falam sobre recurso e está tudo bem, não tem nada a ver, mas é uma corrida inútil, de uma certa forma. E eu não estou falando de trabalho, eu estou falando de uma visão de um alvo errado. Porque dinheiro perde valor, dinheiro muda de valor, sempre vai ter alguém que tem mais, alguém que vai ter menos. Então, são competições que não acabam. Por isso que quando eu digo alvo e a palavra prioridade ela surge, é porque aquilo que vai ficar para sempre tem que estar sempre na frente. Então, o nosso legado, a nossa família, a nossa vida com Deus e tal. E a prova de Salomão, quando você lê os dois cenários, né? Primeiro lá do início, quando ele pediu sabedoria ao Senhor e Deus deu sabedoria, e com a sabedoria ele conquistou mais... que todo e qualquer homem na terra conquistou de dinheiro e riqueza. E esse cara que conseguiu tudo, no final descobriu que aquilo não tinha sentido. Então, ele é até meio angustiante, é depressivo você ler um pouco Eclesiastes, porque ele vai te dando esse down, assim, você tá empolgado e tal, e ele vai, não, isso é vaidade, a vida não serve e tal. Só que também é um pensamento viciado, se você pensar, porque não é bom você ouvir da vida de alguém que se frustrou tanto. É melhor você se privar de algumas coisas. Não que você não deva ler, mas ler com o óculos correto. Então, a clareza de Salomão é que mesmo sendo extremamente sábio, mesmo tendo todas as conquistas, as frustrações, elas são viáveis, elas acontecem. A gente vai mudar de opinião várias vezes. Salomão ele vai tendo essa alternância de pensamento justamente pelas frustrações que ele teve. E nós temos exatamente isso para não cair no mesmo erro. Então, a Bíblia é um manual de prevenção, é um manual sobre o futuro, mas é um manual preventivo do que eu não devo fazer agora. Então, quando eu vejo o final, eu preciso entender que por mais que o começo tenha sido lindo, o final
tem muito mais lição sobre mais do que o próprio começo. Então, por isso que a minha preocupação quando eu falo de prioridade, e eu encerro aqui, é de saber que o meu final vai ser muito mais importante do que como eu comecei.